Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o balanço financeiro da Raposa que foi divulgado em relação ao ano, de 2021, quais foram os números do Cruzeiro. Eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Quero falar também sobre o Edu, que luta pela artilharia do futebol nacional e assim, o artilheiro que deu a sua primeira assistência pelo Cruzeiro nesse jogo diante o Londrina. Quero falar com vocês também sobre o Thiago, atacante que foi vendido para o futebol lá do Ludogorets. E assim, o time dele foi campeão. Será que o Cruzeiro vai receber alguma bonificação a mais? Enfim, como que está a fase do atacante brasileiro? E também para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Robinho. Robinho que falou um pouco sobre aquele rebaixamento lá em 2019 para o Globoesporte.com. Citou assim o Thiago Neves, o Rogério Ceni, enfim. Para trazer todas essas informações para vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos a progredir, para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando a essa marca aqui de 33 mil inscritos e 300, então conta aí com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje vai para duas pessoas que comentou no meu vídeo de ontem de noite. Primeiro vai para o Jefferson Almeida, muito obrigado aí Jefferson, foi um dos primeiros a comentar inclusive, valeu demais. E o segundo salve nesse vídeo vai para o Lucimário, ele que é lá de Ipatinga, Minas Gerais, muito obrigado aí Lucimário, um abraço para todos os cruzeirenses aí de Ipatinga, eu sei que tem vários aqui que me acompanham inclusive, então valeu demais. Caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, que eu vou postar para vocês por volta das 5h45, no máximo 6h10, tá? Pode ficar aí atento nesse horário, já aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Mas só antes de começarmos, tem um recado super importante para vocês, que é a SPWR4Bet, casa de apostas esportivas, patrocinador aqui do canal, onde assim, por lá você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Por exemplo, hoje tem Manchester United e Chelsea, você pode depositar, por exemplo, R$50 na BR4Bet e você vai ter R$100 de banca para fazer suas apostas. E assim, vários jogos nessa quinta-feira, já avisando também o final de semana, por que não? Já faz seu registro na BR4Bet para fazer suas apostas, por exemplo, no jogo entre Chapecoense e Cruzeiro, enfim. Vou deixar aqui o link para você ter 100% de bônus na BR4Bet, está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Então vamos assim para as notícias. Bom, quero começar esse vídeo falando sobre o Edu e assim, a luta pela artilharia do futebol brasileiro pelo atacante, que é o artilheiro isolado do Cruzeiro na temporada com 11 gols marcados e tem participação em 12 gols dos 38 que o Cruzeiro fez na temporada. Então assim, o Edu é responsável por 1/3 dos gols que acontecem aqui no Cruzeiro. Ele marcou 11 gols e deu uma assistência, a sua primeira pelo Cruzeiro, naquele gol do Luvanor na vitória diante o Londrina. Enfim, ele que é artilheiro também do Cruzeiro na Copa do Brasil, empatado com o Vitor Roque. O Vitor Roque já saiu, então o Edu tem 3 gols marcados também na Copa do Brasil. E vale lembrar que ele foi eleito o craque do Campeonato Mineiro e briga assim pela artilharia do futebol nacional. É claro que assim, o Edu aparece no 5º escalão com jogadores com mais gols, que só junto a ele tem outros 4 atletas que também já marcaram 11 gols na temporada. E fora outros jogadores na frente, eu diria que ele aparece no ranking entre os top 15 maiores artilheiros da temporada. Inclusive o líder é um cara chamado Mário Sérgio, lá do Fluminense de Piauí. Eu já vi esse cara aí algumas vezes. O Mário Sérgio, um bom jogador, tem incríveis 20 gols marcados nessa temporada, e olha que o ano mal começou, O Edu, que é um artilheiro nato, já tem 11 gols marcados. O Mário Sérgio tem o dobro praticamente, com 20 gols apenas nesse início de temporada pelo Fluminense do Piauí. E você acha que no caso o Edu tem chance de ser o artilheiro aí do futebol nacional? Enfim, vai saber, até porque ele foi o artilheiro do campeonato da Série B do ano passado, e se ele repetir um feito próximo desses 17 gols que ele fez na última edição do Campeonato Brasileiro, ele pode chegar a uma marca de 28, quem sabe até 30 gols na temporada. Seria um número bem interessante e que há muito tempo o Cruzeiro não tinha um artilheiro como tem sido o Edu nessa atual temporada. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do atacante Edu, do atacante Edu não, acabei de falar, do atacante Thiago, como que ele está indo lá no futebol da Bulgária, lá no Ludogorets, que assim, se vocês for lembrar, o Cruzeiro negociou ele no início do mês de fevereiro para a equipe lá da Bulgária por um valor próximo de 3,6 milhões de reais, 700 mil dólares naquela época, e o Thiago foi para o futebol lá da Bulgária, que assim, temos algumas atualizações. Primeiro eu queria ver, no caso eu ia trazer esse vídeo falando como que será que está a fase do atacante brasileiro, ex-Cruzeiro lá no futebol europeu, que assim, até o momento que eu tô gravando esse vídeo ele ainda não fez a sua estreia e o campeonato búlgaro já acabou, então possivelmente ele deve jogar só no início da próxima temporada, entre os meses de junho e julho de 2022. Enfim, mas apesar disso o Cruzeiro tem uma compensação financeira que é assim, se o Ludogorets chegar
na Champions League. Nesse acordo firmado entre as partes, o Cruzeiro vai receber mais R$1.250.000. É um valor assim, bem interessante, né? Sem sombra de dúvidas, mais R$1 milhão chegando ao Cruzeiro se conseguir assim no caso essa classificação para a Champions League, porque o Ludogorets foi campeão nesse último final de semana do campeonato local, mas ainda não sabemos se, por exemplo, com esse título ele já vai conseguir a classificação direta, você vai ter uma pré-fase ali, como chamamos, né, uma pré-fase ali da Champions League para o Cruzeiro receber esse valor, mas de qualquer forma uma notícia muito boa, né, porque se chegar mais R$1.250.000 seria um valor, sem dúvidas, bem interessante, porque na minha opinião, o Thiago foi vendido por um valor bem abaixo, né, 3.600.000, mas pode fazer esse valor chegar a quase 5 milhões, e lembrando, o Cruzeiro ainda tem 25% de um valor de uma eventual venda, né, daqui a algum tempo. Por exemplo, se ele for negociado por R$20 milhões, o Cruzeiro pega algo próximo ali dos 5 milhões, justamente por ter mantido 25% desse valor de uma venda futura. Ele que, igual eu falei para vocês, não estreou pela equipe lá da Bulgária e que pelo Cruzeiro nessa temporada fez 8 jogos com 3 gols marcados, vinha sendo, né, o vice-artilheiro do Cruzeiro, atrás apenas do Edu, que era o titular na posição. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do Robinho, que falou sobre o rebaixamento do Cruzeiro lá em 2019, citando alguns pontos importantes, como por exemplo o Rogério Ceni, teve também em relação ao Thiago Neves e a culpa do rebaixamento naquela atual temporada, onde o Robinho deu uma entrevista ao Globoesporte.com e um dos temas que o meia do Curitiba foi perguntado foi justamente sobre esse rebaixamento, né, primeira vez na história do Cruzeiro, onde o Robinho diz que a queda da Série B, né, do ano passado, se passou por muitas mudanças do elenco em relação àquele ano, como por exemplo a saída do técnico Mano Menezes, onde na opinião do Robinho, que ele disse o seguinte, abre aspas, uma das coisas principais foi a saída do Mano, não tem jeito, podem falar o que for, mas o Mano tinha o vestiário na mão, ele controlava, ele mandava, e se falasse se o time vai jogar, esse time ia jogar e ninguém falava nada, não tinha diretor dando entrevista, batendo na porta falando vai trocar esse, vai trocar aquele, então claramente o Robinho deixando claro que o Mano Menezes tinha total confiança e mandava no vestiário, até porque o Mano Menezes já estava em um ciclo de trabalho ali desde 2016, né, 16, 17, 18, 19, fora aquela passagem em 2015, então sem dúvidas era bem, no caso, reconhecido pelos jogadores dentro de campo, que na minha opinião foi certo ter demitido ele porque não estava jogando absolutamente nada. E ele falou também sobre a chegada do Rogério Ceni, onde o Robinho falou o seguinte, abre aspas, eu acho que a chegada do Rogério atrapalhou porque quase 90% dos jogadores que eram titulares perderam a confiança. Ele começou a fazer mudanças e tirar jogadores mais velhos e botar os meninos, uma coisa que mudou completamente o nosso time. Enfim, que eu concordo também com o Rogério, tá? Eu vejo que se o Cruzeiro tivesse mantido aquela mesma coisa do Mano Menezes com jogadores veteranos e tudo mais, já dava claramente para ver que não vinha dando em absolutamente nada, tanto que o Cruzeiro já tinha insistido isso em praticamente 15 rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Ele deixou claro também o Robinho que a responsabilidade foi de todos, não culpando, por exemplo, só o Mano Menezes que saiu, ou só o Rogério Ceni, ou o Thiago Neves que errou o pênalti. O Robinho culpou todos, né, que todos dentro do grupo tinham essa responsabilidade pelo que estava acontecendo dentro do clube e por esse rebaixamento. Outro trecho interessante que o Robinho deixou claro foi em relação à diretoria e a relação que tinha entre diretoria e jogadores, que de acordo com o próprio Robinho não era nada boa, até porque tinha muitas falsas promessas, como por exemplo pagamento de bônus, salários, enfim. Claramente a direção ali do Itaí Machado, do Wagner Pires, ninguém gostava deles, né? Na diretoria, o Rogério Ceni saiu criticando eles também, os jogadores não tinham confiança nenhuma na atual gestão do Cruzeiro, né? Naquela época, em 2019, que eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião a respeito do Robinho, inclusive a matéria dele completa lá no Globoesporte.com. O último assunto desse vídeo é a respeito assim, do déficit do Cruzeiro de 113 milhões de reais em relação à temporada de 2021, valor que, ao menos na minha opinião, muito maior do que eu imaginava, tá? É um prejuízo gigantesco que fez as contas do Cruzeiro chegar, no caso as dívidas, a 1 bilhão e 26 milhões de reais, superou essa marca de 1 bilhão que o Cruzeiro tinha, no caso, conseguido reduzir, mas voltou a esse patamar. Enfim, igual eu falei para vocês, esses números que foram apresentados nessa última semana, né, já no início agora dessa quinta-feira, justamente sobre os balanços financeiros dos clubes que praticamente todos da Série A, Série B, Série C começaram a divulgar. No início dessa semana, desde segunda-feira, já tinha alguns relatórios disponíveis e o Cruzeiro finalmente liberou, né, tinha esse prazo até o final do mês de abril, até o início do mês de maio, para fazer esse divulgamento. Onde esse balanço financeiro, igual eu falei para vocês, teve um prejuízo bem menor do que em relação a 2020. Para você ter uma ideia, em 2020, que foi muito por conta de contratos que o Cruzeiro tinha com jogadores,
que no caso tinha a expectativa de em 2020 estar na Série A, o Cruzeiro teve um déficit em 2020 de 226 milhões de reais. Na última temporada foi 113 milhões, uma queda de praticamente na metade, né? Mas mesmo assim um prejuízo gigantesco, inimaginável um clube de futebol ficar autossustentável, né? Dando prejuízo gigantesco, como vários aqui no futebol brasileiro têm tido nesses últimos anos. Além disso, em relação a 2021, o Cruzeiro teve um número bem alto de empréstimos, foram 33 milhões de reais somente de empréstimo. Eu até cheguei a falar aqui para vocês em um vídeo, né? Se eu não me engano foi o que? Um mês e meio atrás, falando sobre quais bancos o Cruzeiro tinha pegado esse empréstimo. Acho que eu fui a única pessoa que trouxe esses valores em primeira mão, e também por quais bancos, né, o Cruzeiro pegou esses empréstimos, que teve vários, né, o Banco BMG, o Santander, enfim, o Daicoval, foram vários bancos que o Cruzeiro pegou empréstimos de 33 milhões. Além disso, as obrigações trabalhistas eram de 91 milhões de reais em 2020 e foram para 127 milhões. E o número mais interessante em relação a receitas líquidas aumentou em relação a 2020, tá? Que em 2020 era de 118 milhões, ano passado foi de 138 milhões. Mas mesmo assim, as despesas foram muito altas na temporada passada, de 176 milhões de reais, uma média de despesa de 14 milhões por mês, um valor gigantesco, fora da realidade. O Cruzeiro hoje tem uma folha salarial de 4 milhões, é claro que tem as outras obrigações trabalhistas, que eu não duvido que deve chegar, mesmo agora com o Ronaldo, a uns 6 milhões e meio, 7 milhões e meio de reais, mas mesmo assim, um valor gigantesco em dívidas mensais, né, em pagamentos de 14 milhões praticamente por mês, né, se for dividir esse valor em 12, mas espero que agora com a gestão do Ronaldo, tenho certeza que o Cruzeiro nesse ano não deve dar prejuízo, justamente por conta dessa nova elaboração e principalmente para o relatório do ano que vem. Fico na dúvida de ver também quando o Ronaldo tiver total autonomia, por exemplo, para o Cruzeiro na primeira divisão, o Cruzeiro podendo escolher assim, os seus patrocinadores com o Ronaldo, eu tenho certeza que vai ter um salto bem grande, tanto em relação ao lucro do Cruzeiro, a diminuição do valor das dívidas e também em relação ao aumento de receitas, sócios torcedores, né, tudo mais que o Ronaldo já tem feito, né, o Ronaldo e sua gestão, uma diferença absurda no Cruzeiro já nesses primeiros meses do ano. E você, o que achou a respeito desse relatório e sobre esse aumento nas dívidas do Cruzeiro, né, de mais de 113 milhões de reais? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras duas sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre um jogador assinando com o Cruzeiro, tá? Vai lá dar uma olhada nesse vídeo, vai integrar agora a equipe profissional da Raposa, já assinou um vínculo profissional, vai lá dar uma olhada nesse vídeo. E também ontem de noite que eu postei tudo aqui para vocês, tá aparecendo aqui na tela final agora. Vai também na BR4Bet, que o link para você fazer seu primeiro depósito com 100% de bônus está aqui abaixo na descrição. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!